Os desafios. Quais são os principais desafios de implementar Cloud Computing? Primeiro, controle de acesso. Mas isso não é um desafio novo. Dentro das empresas, do ambiente físico da empresa, controle de acesso é um desafio. Por quê? Porque não é só um desafio tecnológico, é um desafio comportamental. Afinal, o controle de acesso hoje, a gestão de identidades, é feita por senhas. E nós ainda temos uma baixa cultura de senha segura, ainda mais no Brasil. Fora a característica, talvez latina, das pessoas fornecerem a senha por prova de amor ou prova de amizade. Então, independente, o controle de acesso, quando eu vou colocar dados na nuvem, eu preciso pensar qual é a solução de controle de acesso. Será que vai ser só senha? Ou já vou aproveitar para criar uma camada maior de segurança e dar um token, um certificado digital, ou mesmo usar biometria? Dependendo do dado que vai ser colocado ali, eu posso aumentar ou melhorar o controle de acesso na nuvem, o que às vezes no meu próprio ambiente eu possa ter algum tipo de restrição. Mas tem que ser bem definido no início, porque isso impacta diretamente o modelo de custos, o modelo financeiro do contrato. Outro desafio, segurança da informação. Já falamos do apagão digital. Recuperação de dados, preciso trazer de volta os dados aonde eles foram parar, e a própria territorialidade. Tem muitas empresas que querem a nuvem parada em cima do Brasil. Não quer colocar dados para um fornecedor, por exemplo, americano, porque tem receio que numa investigação do FBI nos Estados Unidos se acesse aquele ambiente da nuvem que está colocada lá e que assim tem acesso à sua informação. Há outras empresas que não se importam que a nuvem ande pelo mundo, desde que não pare em cima da China, por receio de ter dificuldade para recuperar uma informação que tenha parado naquele território, até por questões de política, por questões estratégicas. Então, ao mesmo tempo, é quase um paradoxo, que eu quero poder ter meus dados sendo acessados de qualquer lugar. Há um justo receio de que naquele local no qual eu estou com os meus dados, que seria qualquer servidor, compartilhado em qualquer lugar do planeta, possa haver um acesso indevido ao mesmo, um vazamento, um ato de autoridade que manda apreender um equipamento com seus dados dentro. Então isso tudo tem que ser avaliado e medido quando a gente pensa os riscos. E falando em risco, nós sabemos que existe risco como oportunidade, que é o risco positivo, e existe risco como perda, que é o risco negativo. Nunca podemos pensar risco só olhando o negativo. O risco pode representar a oportunidade. Só para dar um exemplo de analogia, quando há uma situação de apagão aéreo no aeroporto, que gera uma perda financeira, um risco junto à reputação, clientes de uma companhia aérea, para aquele cafezinho no aeroporto que vai vender muito mais pão de queijo, porque todo mundo, todos os passageiros estão ali esperando o avião devido ao apagão aéreo, é uma grande oportunidade. Então, dependendo do negócio, o que é risco de perda para um pode virar risco de oportunidade, risco de vantagem, risco em benefício para outro. E quando a gente fala em risco, eu gosto muito desse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês na tela, que é uma matriz em que você analisa no risco impacto e probabilidade. O pior cenário é esse cenário colocado aí em que tem maior impacto e maior probabilidade de ocorrer. E o ideal é ficar no cenário de menor impacto ou menor probabilidade de ocorrer. Então, se o dado que você vai pôr na nuvem não é um dado sigiloso, não importa onde ele vai parar. Se o dado que você for pôr na nuvem é um dado que você vai ter redundância, vai ter backup, você está só disponibilizando para ser acessado por equipes em mobilidade em qualquer lugar, tem problema aquilo que seja uma nuvem pública, mais barata? Claro que não. Mas, se você quiser usar uma nuvem privada para fazer testes, para que aquilo que você queira desenvolver novo na empresa, quando você põe em ambiente de produção dá problema, pode gerar impactos aí, até risco sistêmico, então vou ter uma nuvem só por conta de testes, pode ser muito vantajoso. Então, um ponto que é essencial
para inclusive escrever contrato relacionado a cloud computing é qual é o propósito. Você vai pensando aí, qual é o propósito? É só baratear custo? O propósito é dar acesso ao máximo a uma informação? Ou o propósito é querer conseguir resolver a equação completa de ser barato, dando acesso e com o máximo da segurança e controle? Esse cenário é o mais difícil de equacionar num contrato de cloud computing. Há sempre alguma coisa que se está cedendo ou se abrindo mão pela vantagem proporcionada do outro lado. Então, quando a gente fala de risco, cloud computing vai entrar dentro de uma análise de risco operacional, que é um risco resultante à possibilidade de uma perda, por conta de uma falha ou de um mau funcionamento que envolva um sistema, a rede ou a mesma falha humana, é a conta risco operacional. Para quem é banco, inclusive, o risco operacional é tratado no acordo da Basileia II. Agora já temos o acordo da Basileia III. Para quem é banco, tem ainda a resolução 3380 do Bacen. Então, você, dependendo do seu segmento, qual é o segmento de atuação da sua empresa, você vai ter que considerar na hora de pensar em implementar uma nova solução de TI, conformidade legal às leis específicas do seu mercado. Os bancos mesmos estão aí tendo que tratar sigilo bancário. Então, a palavra sigilo bancário, essa exigência de sigilo, pode inviabilizar, por exemplo, eu usar um cloud ou mesmo uma virtualização de servidor no México, ou no Chile. Nós vamos ver no final da videoaula que há muitos países, inclusive de América Latina, já tendo leis específicas sobre guarda de dados sensíveis e até mesmo acordos de cooperação para investigação internacional. Então, no último olhar, na hora que um gestor de TI vai tomar a decisão de onde eu vou pôr os dados da empresa, é importante fazer esse levantamento jurídico, porque pode fazer diferença dependendo do quê? Do seu segmento de atuação. Então, dentro da conta risco operacional, existe uma conta chamada risco operacional eletrônico, que é aquele diretamente relacionado ao uso de tecnologia da informação, à dependência de energia e de telecomunicações. Então, há 3 situações aí medidas no risco operacional eletrônico. É a questão relacionada à indisponibilidade, à interrupção e mesmo ao vazamento da informação. Esses são 3 elementos essenciais numa análise de risco operacional eletrônico. Então, às vezes, uma solução me ajuda a não ter um risco operacional eletrônico de interrupção e indisponibilidade, mas ela pode aumentar a conta de vazamento de informação. Então é importante medir, colocar os pesos aí para poder chegar no número final de análise de risco para implementar a solução, O risco operacional, como nós falamos, também tem aí um quê de fator humano. Então, o lado da autenticação, que seria o controle de acesso, se eu vou usar só senha ou algum outro recurso, está diretamente relacionado ao próprio fator humano. Esses são, digamos, principais riscos e desafios que se tem no cloud computing. Há algumas vulnerabilidades típicas da nuvem. Você vai ver aí na tela uma listinha que diz quais são vulnerabilidades típicas para quem está querendo usar o cloud. Algumas não incomodam, algumas para um usuário são indiferentes, quando é um usuário, pessoa física, mas na hora que eu vou pensar uma estratégia corporativa de implantar dentro da empresa, aí essas vulnerabilidades podem aumentar de impacto, que é aquela continha de risco que nós já apresentamos, impacto e probabilidade. Às vezes a probabilidade de ocorrer é pequena, mas o impacto é grande. Às vezes o impacto é pequenininho, probabilidade é grande, mas se o impacto é pequeno, não vai ter tanto problema. Então tem que equacionar impacto e probabilidade. Então, primeiro, compartilhamento de senha. Segundo, falhas de segurança nos próprios equipamentos e sistemas operacionais. Terceiro, falta ou falha de backup, que é aquela perda do dado que eu não consigo ter mais. Ficou tudo na nuvem e eu não consigo mais acessar porque a minha nuvem foi para
por água abaixo, se a gente puder dizer assim, né? Nuvem por água abaixo é até engraçado. Rede sem fio, né? As redes sem fios aí também geram alguns riscos de segurança. Baixa ou falta de capacitação de pessoal técnico, né? A questão de você precisar de uma equipe que entenda mais sobre gestão de tecnologias relacionadas ao uso da nuvem. Descarte, né? Como que eu faço para eliminar dados que estavam ali e que agora eu preciso eliminá-los, mas aonde está o dado? Então a questão do encerramento do ciclo de vida da informação é um fator relevante para pensar na nuvem, porque eu pus na nuvem, o dado vai andar por aí. Agora ele ficou velho, ultrapassado, precisa ser descartado, eu conseguir fazer esse descarte do que foi colocado na nuvem. E aí a falta de treinamento e mesmo conscientização de segurança de informação para os usuários desse tipo de ambiente. Essas perguntas são super importantes, até porque sem elas você não consegue analisar um contrato ou pedir para alguém lhe faça um contrato sobre uso de nuvem. Por que eu preciso? Né? Qual que é o propósito? Qual que é o interesse? Eu preciso mesmo de cloud computing ou não? Eu preciso proteger a informação que está colocada lá ou não? Qual o risco aceitável com relação a esse ativo, né? Pode ser acessado por terceiro ou não, pode perdê-lo para sempre porque aquela informação não é importante, é irrelevante. E quanto tempo, recursos humanos, dinheiro, esforço serão necessários se eu quiser o máximo de controle e segurança da nuvem? Porque aí eu tenho que medir se vai valer a pena ou não, se eu quiser o cenário melhor e otimizado relacionado ao uso da nuvem. Então esse checklist ajuda. Essas perguntas são importantes. Se você agora não tem resposta para elas, com toda certeza vai ficar difícil passar para o próximo passo. Não adianta receber uma minuta de contrato da nuvem para querer saber se ela está ou não boa, né, na hora de ser contratado esse tipo de serviço, se não tiver ficado respondida essas perguntinhas aí desse checklist essencial. Inclusive, um jurídico vai te perguntar isso, porque assim ele consegue medir até cláusulas de responsabilidade, consegue equilibrar como vai estar a previsão do acordo de nível de serviço, do próprio SLA, que é hoje um documento essencial quando a gente fala de TI. Até mesmo para a administração pública, há aí instruções normativas OIN, como a 02 e a 04, que o Tribunal de Contas da União já exige que todo contrato de tecnologia com a administração pública tenha que ter acordo de nível de serviço. Como eu vou medir qualidade? Esse é um ponto interessante. Independente da nuvem, quando a gente fala de contrato de tecnologia, eu preciso acordar entre as partes a metodologia para medir qualidade. Quando a gente fala de um produto, uma coisa corpórea, consumir, né? Você está com fome, vai comer alguma coisa. É bom, é ruim, é mais fácil. Agora, em prestação de serviço, o que vai significar qualidade? Ficar indisponível por 1 hora dentro de um período de 30 dias, impacta ou não? Agora, ficar indisponível às vésperas do Dia das Mães e você é uma loja cujo seu pico de venda é nas vésperas do Dia das Mães, não adianta ter sido 1 ou 2 dias apenas, vai impactar completamente o seu faturamento, porque o Dia das Mães só vai acontecer de novo no ano que vem, né? Então, nós vamos agora discutir e entrar no assunto de segurança de informação. Tendo falado dos riscos, dos desafios, do cloud computing, vamos para o pensamento como que eu resolvo a questão da segurança da informação. Você mesmo, né? Na hora que a gente fala de tecnologia hoje, não é fácil. A equação de segurança da informação é complexa, porque ela envolve tecnologia, ela envolve processos e ela envolve pessoas. Então, a segurança da informação é essencial, ainda mais quando a gente está falando de colocar dados na nuvem. E para isso eu vou aplicar medidas que seriam físicas, né? Pode envolver perímetro físico para o acesso de um ambiente, medidas lógicas, né? Acesso a um perímetro lógico, a uma rede, e medidas administrativas que normalmente vão tecer recomendações para a área comportamental. E não é só o comportamento do usuário leigo,
também é o comportamento do especialista, porque o profissional da TI também tem que respeitar código de ética específico da TI. Um usuário da TI que tem senha de administrador, ele pode ter um acesso num nível privilegiado e até apagar o seu rastro. Então, como que fica, né, aquela velha história, quem vigia, o vigia. Então, hoje, quando você pensa a segurança da informação, é importante pensar na segurança da informação no âmbito de quem mais conhece também tecnologia. Às vezes, o comportamento desse profissional traz mais riscos ou não do que de um usuário leigo. O usuário leigo muitas vezes gera um risco acidental. Agora, um usuário que é expert, que é especialista, precisa estar atento a uma série de recomendações, principalmente se você terceirizar. Por que eu digo isso?